Huggy Wuggy é provavelmente o brinquedo mais icônico de todo o Poppy Playtime. E tem um motivo muito claro para isso. Ele é a primeira coisa que te recebe na fábrica. Você entra por aquelas portas enormes, vê aquela criatura azul gigante parada num pedestal com um sorriso imenso. E por um segundo até parece inofensivo. Por um segundo. O que a maioria das pessoas não sabe é que antes de virar o monstro que todo mundo conhece, o Huggy Wuggy era considerado o maior sucesso comercial da Playtime Co. Ele era o mascote oficial da empresa. Estampava cartazes, embalagens, propagandas de TV. Era basicamente o Mickey Mouse daquele universo. A cara da marca. O primeiro brinquedo que toda criança queria ter em casa. E aí vem o detalhe que muda tudo. A Playtime Co. não criava brinquedos normais. Por trás de toda aquela fachada colorida e divertida, a empresa estava conduzindo experimentos para transformar seres humanos nas criaturas. O Huggy Wuggy que você vê no jogo não nasceu numa fábrica de plástico. Ele foi uma pessoa. Alguém que entrou naquela empresa como funcionário e saiu de um jeito completamente diferente. Isso explica muita coisa sobre o comportamento dele dentro do jogo. Porque o Huggy não age como um robô programado, não segue um padrão fixo de ataque. Ele caça e pensa. Ele usa o ambiente a seu favor, some pelos dutos de ventilação, aparece onde você menos espera. Tem uma inteligência por trás daqueles olhos amarelos que vai muito além de qualquer brinquedo. O que impressiona é o tamanho dele. O Huggy Wuggy tem mais de 3 metros de altura, braços que chegam no chão, mesmo quando ele está em pé, e aquela fileira interminável de dentes que sorriso não consegue esconder direito. Tudo no design dele foi pensado para criar um contraste perturbador. As cores vibrantes de azul e rosa, que remetem a algo fofo, mas numa escala e numa forma que não deveriam existir num brinquedo real. A perseguição pelo duto de ventilação no primeiro capítulo do jogo virou uma das cenas mais marcantes de toda a franquia, e não é difícil entender o porquê. Você tá num espaço apertado, no escuro, ouvindo algo enorme se mover atrás de você. E quando você olha pra trás pela primeira vez e vê aquele rosto sorrindo vindo na sua direção, é o tipo de imagem que não sai da cabeça tão fácil. Mas o que a comunidade sempre debateu muito é se o Huggy tem consciência do que é. Ele age com raiva, com instinto, ou em algum lugar dentro daquela criatura ainda existe algo da pessoa que ele foi um dia. O jogo não responde diretamente, mas tem pequenos detalhes espalhados, uma hesitação aqui, um comportamento inesperado ali, que deixam essa dúvida bem viva. E tem um ponto que pouca gente para pra pensar. O Huggy Wuggy ficou sozinho naquela fábrica por muito tempo. Depois que os funcionários desapareceram e o lugar foi abandonado, ele continuou lá, parado no pedestal, no escuro, sem ninguém. O que uma criatura com algum nível de consciência sente ficando presa num lugar assim por anos? Isso muda um pouco a forma de encarar ele como personagem. A relação do Huggy com o protótipo 1006 também é algo que a galera debate bastante. Dentro da hierarquia da fábrica, o Huggy claramente não tá no topo. Mas ele também não é uma criatura qualquer. Ele parece ocupar um lugar de destaque entre os experimentos, quase como se fosse o representante mais visível de algo muito maior acontecendo nas sombras daquela fábrica. O fim do Huggy Wuggy no primeiro capítulo é outro ponto interessante. Ele cai num abismo enorme depois da perseguição, e por um tempo todo mundo assumiu que era o fim dele. Mas o universo do Poppy Playtime é do tipo que não descarta personagens fácil. E a comunidade nunca parou completamente de especular se aquela queda foi mesmo o fim da história dele ou só mais um capítulo. O legado do Huggy vai muito além do jogo em si. Ele virou meme, virou fantasia de Halloween, virou pelúcia, o que é irônico considerando a origem dele. A internet pegou aquele sorriso gigante e transformou em cultura pop de um jeito que a Mob Entertainment provavelmente não esperava tão rápido. Em poucos meses depois do lançamento do primeiro capítulo, o Huggy Wuggy já era reconhecido por pessoas que nunca tinham ouvido falar do jogo. No final das contas, o Huggy Wuggy funciona tão bem como personagem porque ele subverte uma coisa muito simples, a ideia de que algo fofo é seguro. Ele pega tudo que seu cérebro associa com infância, com brinquedo, com conforto, as cores, o sorriso, o abraço que o nome promete, e transforma isso em algo que te faz correr.
E essa inversão, por mais simples que pareça, é exatamente o motivo pelo qual ele ficou na memória de tanta gente.